Olá pessoal, eu sou a professora Isabel e na aula de português de hoje nós vamos fazer o quê? Produção de texto. E o que a gente vai rever aqui? Aquela primeira aula lá de leitura que falava sobre as regras, lembram? Então agora é o momento da prática. Então, produção de texto, regras para quê? Para que servem as regras, né? Então vamos lá, gente. Observem aqui essa imagem. O que nós temos aqui? Uma sala. Ela está organizada? Não, né? Nem um pouquinho. Mas a gente observa que nós temos 3 personagens ali, aliás, 4, né? Tem um gatinho também. 3 personagens e os 3 estão ali em situações diferentes. Nós temos uma menina que está, uma mocinha sentada no sofá com um notebook, tem uma criança brincando e uma pessoa mais velha ali, que pode ser uma irmã mais velha ou a mãe, né? A gente não sabe, que não está com uma cara muito boa. Então a gente observa o seguinte, que a sala está bagunçada. 2 personagens não estão muito preocupados com a bagunça não, porém a terceira personagem ali, ó, ela já mostra que ela não está gostando daquilo. Então vamos ver aqui. Qual seria o tema da ilustração? A gente já falou, uma bagunça, uma confusão, o caos, né? Olha lá, tudo fora do lugar. Falta de ordem, bagunça, baderna, caos. Então, gente, viver em sociedade implica o quê? Direitos e deveres. Então, não é porque você não se importa com certas situações que você tem que deixar a coisa bagunçada. Então, se você mora numa casa com mais pessoas, você tem que ter o quê? A responsabilidade de conviver bem com essas outras pessoas. Por isso diz ali, ó, viver em sociedade implica direitos e deveres. Então, você tem os seus direitos, mas você também tem os seus direitos, certo? Regras criadas democraticamente devem ser respeitadas por todos. O que significa isso daí? O que são as regras criadas democraticamente? Quer dizer, são regras criadas por todos, né? Todos opinam. Então, elas devem também ser respeitadas por todas. Então, por exemplo, na escola, na sala, a gente faz combinados, né? Professor, junto com os alunos, dos direitos e dos deveres de cada um. Então, esses combinados, eles foram feitos democraticamente, com a participação de todos. Então, eles precisam ser respeitados por todos. É importante participar da construção das regras do seu grupo social, que eu acabei de falar agora. Tanto na sua casa, na escola, no seu trabalho. Precisa ter essa ordem, né? Então, os seus direitos terminam onde começa o direito do outro, certo? Então, vamos lá. Aqui tem uma curiosidade, né? Algo mais sobre o termo baderna. Olha lá, gente, isso aqui é muito comum em sala de aula, quando o professor sai, não é? O professor sai da sala, o pessoal acha que pode fazer acontecer. Então, vamos ver o significado, por que a gente chama, né, certas situações de baderna. Por volta de 1850, uma bailarina italiana chamada Marietta Baderna despertou muitas paixões no Rio de Janeiro. Seus admiradores, apelidados de os badernas, provocavam tamanha confusão nas apresentações que o sobrenome da bailarina entrou para o nosso vocabulário no próprio século XIX, pelas mãos do dicionarista Antônio Joaquim de Macedo Soares. Para quem não sabe, dicionarista é o autor do dicionário, né? Então, ele já colocou lá no dicionário dele que a palavra baderna significa o quê? Bagunça, confusão. E de onde ela surgiu? Lá do nome da bailarina, né? Quando ela se apresentava, ó, a Marietta Baderna, os jovens, ela deveria ser muito bonita, né? O espetáculo dela deveria ser muito legal. Os jovens aprontavam até bagunça, né? Então, baderna se refere à bagunça que os jovens provocavam na apresentação da Marietta. E acabou entrando para o nosso dicionário como uma palavra nova. Com qual significado? Confusão, bagunça. Gente, a título de curiosidade, tá? Então, continuando. Textos que apresentam regra ou instruções sobre como realizar algo, receitas, manuais, por exemplo, são chamados de prescritivos. Então, quais são as características desses textos?
eles se estruturam como uma lista. Vocês já fizeram lista de supermercado? A mãe pede para vocês ir lá no mercadinho comprar algumas coisas, aí ela faz uma listinha naquele papel e você vai seguindo. O que você tem que comprar? Então, os textos, eles são feitos dessa forma, eles estruturam-se como uma lista. Compõem-se de frases curtas e diretas, que informam como o que fazer empregando verbos de ação, de movimento. No presente do indicativo, ou no imperativo, na forma afirmativa ou negativa. Apresentam um vocabulário simples, mas corretamente grafado e acentuado. Então vamos praticar. Você escreverá um manual do turista consciente, usando, gente, aquelas características do texto prescritivo, né? Você vai fazer o quê? Seguir as seguintes etapas. Então, ó, manual do turista consciente. Leia o texto, é permitido proibir. E quando a gente vai fazer a leitura, pessoal, e depois vocês vão fazer aí na casa de vocês com mais calma. E nessa hora, você vai fazer o seguinte, você vai grifar as informações que possam ser transformadas em regras ou instruções nesse texto, que na verdade, ele não é um texto instrucional. Ele é um texto informativo, tá? Então, olha lá. Vamos lá. Viu um macaco na mata e quer dar salgadinho? Segure à vontade, pois não é permitido alimentar animais silvestres, assim como catar conchinhas na praia. Não sabia que catar conchinha na praia era proibido. Terei de voltar a Jericoacoara para devolver algumas que eu trouxe, diz a bancária Marina, de 31 anos. Acho que ninguém sabe disso. Onde está escrito que não pode? Você vai na praia, eu tenho certeza que você, a hora que vê uma conchinha lá na areia, você vai e pega. É ou não é? De fato, está escrito no documento Conduta Consciente em Ambientes Recifais do Ministério do Meio Ambiente, que orienta que não sejam coletados restos de conchas, corais, estrelas do mar e outras carapaças. Assim como essa recomendação, o Ministério, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, dá orientações gerais sobre práticas turísticas e sugere que o viajante se informe sobre o destino no órgão de turismo local, nas agências de turismo. Entre quem já segue a cartilha do ecoturista está a dona de casa Roberta, de 47 anos, que faz trilhas de bicicleta há cerca de 3 anos. A maioria já abertas e sinalizadas, quer dizer, para as pessoas que gostam de fazer esse tipo de, como que diz aí? Atividade física, né? A bicicleta não afeta o ambiente. Além disso, a gente não mexe na mata. Recolhemos o nosso lixo e também de outras pessoas, porque a gente sabe muito bem que tem gente que onde vai com a garrafinha, com a sacolinha, deixa, nem um pouquinho preocupado com o meio ambiente. Já essas pessoas não, elas são conscientes, elas, além de recolher o próprio lixo, ainda recolhem de outras pessoas que deixam no local. Além de buscar informações, o turista também deve escolher um critério, as empresas que lhe prestarão serviços, diz Luiz Delvinha, da ABETA, Associação das Empresas de Ecoturismo. Isso porque a legislação não obriga, né, que essas agências sejam certificadas com relação à segurança e boas práticas. A gente precisa que o turista exija os melhores serviços e conheça os riscos que ele e a natureza correm, diz Delvinha. Então é o seguinte, quando você vai fazer a sua viagem de turismo, você precisa procurar saber na agência o que você pode e o que você não pode exatamente fazer, tá? Então nós temos aí um texto, é um texto informativo e que depois que vocês lerem, vocês precisam grifar aí quais dessas informações elas podem ser transformadas em regras. Então, olha lá. Após a leitura do texto, grife as informações que possam ser transformadas em regras ou instruções para o turista. Exemplo. Gente, só um exemplo, tá? Nada a ver com o que vocês vão fazer. Então, peguei um pedacinho do trecho lá do início do texto. Viu um macaco na mata e quer dar salgadinho? Segure à vontade. Não é permitido alimentar animais silvestres. Então, o que eu achei importante aí que eu poderia grifar para depois elaborar as minhas instruções? Então, eu grifei macaco, salgadinho, segure à vontade. Então, a partir daí, eu já poderia
criar alguma coisa que fosse uma instrução. Opa! Em seguida, selecione 6 informações que possam ser transformadas em instruções do seu manual. Então, vocês vão grifar todas as palavrinhas que vocês acham importantes no texto lido. E dessas palavras, gente, vocês não vão... aqui eu estou falando para vocês selecionarem 6. Mas na hora de grifar, vocês não vão grifar só 6. Vocês vão lendo e vão grifando aquelas que vocês acharem importantes e que podem ser transformadas em instruções ou regras. Depois que vocês fizeram isso com calma, prestando bem atenção, aí sim vocês vão escolher as 6 informações que possam ser transformadas em instruções do seu manual, certo? Então vamos lá. Escreva o manual com 6 instruções, considerando o que aprendeu sobre a estrutura e a linguagem desse tipo de texto. Então vocês vão lá no material de vocês, leiam todas as instruções que tem lá, que vocês não vão ter problema na hora de criar, porque é um texto bem simples, tá? Releia a primeira versão do seu texto e assinale a segunda coluna da tabela abaixo, sempre que considerar conferido o critério exposto. Então, nós temos uma tabelinha aqui. Nós vamos seguir essas orientações aqui para escrever o texto do manual do turista. Então, primeiro, vocês vão observar se o texto compõe-se de pelo menos as 6 instruções que foram solicitadas, aí você coloca lá um xizinho. Essas instruções foram justapostas em forma de itens, né? Listas, uma em cada linha. As instruções são dadas por meio de frases curtas e diretas, né? Não podem ser muito longas. Os verbos dessas frases indicam ação, movimento? Estão no infinitivo, com a terminação ar, ir ou ir? Ou no imperativo, né? Indicando ordem, pedido? Estão no presente do indicativo? As instruções mantêm o paralelismo, ou seja, todas usam infinitivo ou imperativo? Todas são negativas ou afirmativas? Isso quer dizer o quê? Elas têm que estar na mesma linha. Não pode escrever de um jeito, depois de outro, usar um verbo de um jeito, depois de outro jeito. Tá? Então, tem que manter o paralelismo. A grafia e a acentuação das palavras estão corretas? Isso é muito importante, gente. É necessário que vocês observem se vocês escreveram corretamente as palavras e principalmente se usaram a acentuação correta. Às vezes vocês usam acento onde não precisa e onde precisa, às vezes não coloca. Certo, pessoal? Então, essas são as orientações para vocês criarem o manual de instrução de vocês seguindo as instruções que estão lá no material de vocês. Espero que vocês tenham compreendido essa aula, façam uma atividade e depois mande pra gente. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.